Vamos falar de uma dentista conhecida aqui em Curitiba, famosa nas redes sociais. Tá aqui, ó, o Instagram dela. Essa dentista foi presa com medicamentos vencidos. É a mesma dentista investigada por deixar pacientes com sequelas em procedimentos estéticos. Lipo de papada, lembra? A gente trouxe essa história aqui recentemente. Vamos acompanhar essa reportagem que traz essa outra etapa da investigação. A busca pela autoestima que virou pesadelo. Nos últimos meses, dezenas de mulheres procuraram a RIC Record para denunciar uma dentista que realizava procedimentos estéticos como, por exemplo, a lipo de papada, a bichectomia e a perfiloplastia para dar mais simetria ao rosto, com procedimentos no nariz, queixo e lábios. Só que o resultado, muitas vezes, era o oposto do esperado. Inflamações, infecções e lesões marcaram não somente o rosto, mas também a vida dessas mulheres. Estava com 3 talhos enormes, um aqui, um em cada lado da bochecha. Parecia roupa que você costura em casa de qualquer jeito. Marquei uma consulta para mim e para minha mãe e a gente foi lá e ela vendeu assim o céu. Deu tudo errado. O que era pra ser um sonho virou um pesadelo. Em nenhum momento ela falou que ia fazer corte, que ia ficar essas cicatrizes assim grosseiras, que ia fazer esses pontos. Tive intercorrência, que não foi tratada, e daí se transformou numa infecção, necrose e com perca de pele e tudo, né? Tô bem abalada com tudo que aconteceu, não só emocionalmente, mas fisicamente. Tenho que cobrir com bastante maquiagem. Não só as minhas cicatrizes, mas também uma fibrose devido ao excesso de retirada, que eu tenho aqui, inclusive, laudos, que foi um excesso muito grande, que foi retirado, muito mais do que deveria. Não tem maquiagem, nada que disfarce essa deformidade que ela deixou aqui no meu rosto. Aí eu fico pensando, se tivesse tido intercorrência ali, como é que ela ia salvar o paciente? O paciente ia sair de lá morto, numa cadeira de roda. Nas redes sociais, a dentista Juliana Furquim acumula cerca de 80 mil seguidores. Publicações com imagens de antes e depois atraíam mulheres de todas as idades. E os preços também costumavam ser abaixo dos praticados no mercado. Os procedimentos estéticos e até cirúrgicos eram realizados dentro de um consultório no bairro Batel, em Curitiba. Depois de tantos casos denunciados em uma operação conjunta entre Polícia Civil, Conselho Regional de Odontologia e Anvisa, a dentista foi presa no local de trabalho. Só que quando os agentes chegaram, ela não quis saber de abrir a porta. E por muito pouco, o local não precisou ser arrombado. Tinha alguns procedimentos aqui na delegacia em relação ao que a dentista estava fazendo, que era uma situação de lipo de papada, só que estava causando lesões corporais que eram de causar estranheza. Diante da reportagem de vocês, nós vimos que tinham mais vítimas, pedimos então uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária e o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, e aí hoje, quando a gente chega na clínica dela, né, que é o consultório dela, inicialmente ela se recusou a abrir a porta de todas as formas, foi identificado que era a polícia, que estava a vigilância, que estava o CRO, e ela se recusou a abrir a porta. Diante disso, foi avisado que ou abria ou a gente iria arrombar. Nesse instante, chega um suposto sócio dela e abriu a porta, franqueou a entrada da equipe. Segundo a delegada que investiga o caso, foram encontrados medicamentos vencidos e sem procedência. As pacientes eram submetidas aos procedimentos sem passar por qualquer tipo de consulta. Quando a gente começa a fazer a fiscalização, tinha já uma paciente que 5 minutos antes da gente chegar, essa paciente chegou e ia fazer uma lipo de papada com essa dentista. E aí essa paciente até falou que, por incrível que pareça, a lipo de papada seria feita só a dentista, sem nenhum auxiliar. Ela já tinha avisado que não teria auxiliar, porque não poderia ir. E aí, na fiscalização, nós encontramos medicação falsificada. É uma medicação que eles não conseguiram comprovar a procedência dessa medicação. Então, isso também podia estar acarretando aí as sequelas que teve nas pacientes, que vocês já mostraram algumas situações, além dos próprios procedimentos da dentista
serem, né, causar estranheza, porque são extremamente invasivos, aí a gente agora tem essa medicação falsificada, a pena é de 10 a 15 anos, a dentista está aqui na delegacia nesse momento, está presa, ela e o sócio dela, tanto pela desobediência quanto pela falsificação de medicação. O consultório foi interditado. A polícia agora aguarda laudos que vão definir o tipo e o grau de lesões causadas pelos procedimentos estéticos. Com isso, a situação da dentista pode ficar ainda pior. Com os prontuários e a análise do médico legista, a gente vai poder apurar o tipo de lesão por ela praticada. Mas, diante dos fatos que a gente viu e até mesmo dessa medicação encontrada ali e até a própria declaração da paciente que estava ali, ia fazer a cirurgia e disse, olha, eu vi a propaganda dela ali no Instagram e aí eu entrei em contato pelo WhatsApp e tudo foi feito pelo WhatsApp, sequer ela fez uma única consulta prévia. Ela nem examinou a paciente e já ia operar ela hoje. Então, isso demonstra ali o dolo, né, por parte da dentista nos procedimentos que ela fazia e as consequências ali, ela vai responder certamente com dolo, no mínimo com dolo eventual. Quem acompanha esse caso de perto, desde o início, quando surgiram as primeiras denúncias dos pacientes, é a repórter Thaís Travensoli. Ela que trouxe os casos em primeira mão aqui no Balanço Geral e que tem também esses desdobramentos que nós ouvimos agora com a delegada. Boa tarde, Thaís Travensoli. Oi, Furlan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o Balanço Geral continua acompanhando o trabalho importante da polícia também nesta quarta-feira. Hoje, Furlan, aconteceu mais uma operação relacionada a essa dentista que nós estamos mostrando, Juliana Furquim. Ela foi presa nessa terça-feira. Hoje a polícia foi para a rua de novo para continuar esse trabalho de investigação, porque a polícia trabalha para identificar de onde são esses medicamentos falsificados que foram encontrados no consultório da doutora Juliana. Ela foi presa na última terça-feira por medicamentos falsificados e também desobediência. De acordo com a delegada Aline Manzato, que conversou com a equipe do Balanço Geral, houve desobediência porque a dentista teria se recusado a abrir a porta do consultório quando as equipes de investigação chegaram ali. Depois, um sócio chegou até o local, segundo a delegada, finalmente eles conseguiram entrar no consultório. Foi aí que os policiais também encontraram medicação falsificada. Ainda de acordo com a delegada, Furlan, tinha uma paciente que já estava ali preparada para fazer mais uma cirurgia, mais uma lipo de papada. A cirurgia não aconteceu, porque a delegacia então foi ali, né, para investigar, a delegada chegou, a doutora foi presa então por desobediência, não quis abrir a porta para os policiais, segundo a delegada, e também foi presa por medicamentos falsificados. Além disso, a delegada já reforçou para a equipe do Balanço Geral, Furlan, que existe um inquérito em andamento na polícia relacionado a essas lesões. Estamos falando de lesões que o Balanço Geral tem mostrado desde o final de agosto. São pacientes que procuraram a nossa equipe de reportagem, mostrando imagens, né? Mostram ali também, conversando com a nossa equipe, como ficaram os rostos, o pescoço, depois de fazer esse procedimento com a dentista. Então é um trabalho de investigação que continua, a gente tem acompanhado de perto. Inclusive hoje, Furlan, mais 2 pessoas chegaram na Delegacia de Proteção ao Consumidor para registrar boletim de ocorrência. Conversei com uma mulher que estava ali com uma pasta com várias fotos. Ela gastou mais de R$5 mil para fazer a lipo de papada. Também teve problema com inflamação, muitas dores, tem feito gastos agora com outros profissionais para tentar reverter o quadro. Lembrando que o consultório ficava numa área nobre de Curitiba, bairro Batel, né, uma área muito movimentada, considerada nobre, um consultório bonito, elegante, e essa dentista ela tem quase 80 mil seguidores na rede social, então é uma página atrativa, um trabalho atrativo, mas infelizmente essas pessoas tiveram problemas, procuraram a nossa equipe de reportagem. O consultório foi interditado. Furlan. Essa delegada que nos atendeu na entrevista, doutora Aline Manzato, é importante destacar que ela é de uma grandiosa excelência no que diz respeito à execução do trabalho que ela segue à frente.
ela é especialista nessas questões. Durante a pandemia, trabalhou incessantemente. Sabe aquelas blitz na época da Covid-19? A delegada estava lá, trabalhando. É um rosto conhecido aqui na nossa cidade, em toda a região, a quem a gente respeitosamente também se direciona quando a gente precisa de informações pertinentes a casos onde ela está liderando as investigações. Thaís Travensoli, mais uma vez, obrigado pelas informações. Olha lá, a imagem do consultório ali, a gente estava mostrando, né? Obrigado, viu, Thaís? Daqui a pouco